Olá, eu sou a Patrícia, coordenadora pedagógica do Educacional Projetos. Estou aqui com o Luca Rischbitter, nosso consultor pedagógico, e junto da nossa equipe pensamos em todas as atividades para o ano de 2017, nessa divisão por eixos, e aqui a gente está para conversar um pouquinho com vocês sobre o eixo cidadania e sustentabilidade. Luca, cidadania e sustentabilidade não é um tema que consiga muito espaço dentro da sala de aula, porque ele é meio que em paralelo ao currículo. Qual a importância de se trabalhar atividades relacionadas a esse eixo? Acho que há muitos e muitos anos as boas escolas fazem o que a gente chama de eventos paradidáticos, projetos paradidáticos, em que toda essa temática da cidadania e da ecologia, que não encontra muito o seu espaço na área disciplinar, às vezes na geografia, mas não é suficiente, está sendo trabalhado por a maioria das escolas em contraturno ou em projetos especiais, e a gente acaba entrando nessa área. Veja bem, a gente formar pessoas para viver em sociedade não é só dominar conteúdos, nem ter conhecimentos, é também ter competências, e a gente, se quer ter uma sociedade democrática, a gente sabe que só existe uma coisa, que cria uma democracia, que é a sociedade civil, que é a cidadania, que são pessoas que estão dispostas a sair da sua casa e juntarem-se com outras pessoas para lutarem, ou para decidirem, ou para pedirem, para reclamar, quer dizer, perceber a sociedade que se está, os seus problemas e buscar soluções. Então, é um eixo que não é para salvar o mundo, mas é para oferecer experiências significativas de consumo consciente, sustentabilidade, reciclagem. A gente há muitos anos vem fazendo vários e vários projetos e outras propostas que envolvem esses valores, discussão dos problemas da cidade, do país, do mundo. Então é um eixo muito importante que há muito tempo a gente já oferece atividades, a gente resolveu agora agrupá-las nessa categoria, ao lado de linguagem, comunicação e investigação matemática, para contemplar essa área que é cada vez mais importante e que às vezes a escola não acha espaço. Então, consultando esse eixo, as nossas sugestões de aproveitamento dele ao longo do ano, a coordenação pedagógica da escola consegue enriquecer o trabalho nessas áreas super importantes para a formação da pessoa e que também têm resultados, repercutem sobre aprendizagens mais puramente escolares. Para desenvolver tudo isso, então a gente tem uma gama de 5 tipos de atividades aí, dentro delas vários tipos de projetos, de exploração do meio ambiente também, como roteiros turísticos e tudo. Então essas atividades, acho que além de trabalhar essa questão muito pessoal, elas têm um pouco de conteúdo agregado também, Assim, quando eu digo vai trabalhar roteiros turísticos, a visita pela cidade, a entrevista, a pesquisa, conhecer como era antes, ou como é hoje, para poder propor alguma coisa, traz um pouco da história, da geografia e de conteúdos afins, Então, acho que nós temos 2 projetos colaborativos, que são derivados da nossa região, que é um projeto que surgiu em que cada turma inscrita fala sobre o seu lugar e explica o seu lugar para os outros, em geral com matemática. Esse ano nós escolhemos, na nossa região, que é para Fundamental 1+, Educação Infantil também pode participar e é muito legal, fazer o NASTRIS, que é escolher um lugar turístico da sua cidade, que nem precisa ser um lugar turístico, que seja definido como turístico, talvez até pela turma, seja um lugar legal, e apresentar esse lugar e explicar para os outros por que vale a pena conhecer esse lugar. Isso a gente já teve resultados muito legais. Com um trabalho desse bem feito, vai parar no jornal da cidade, pelo menos. E veja, você buscar, ter essa motivação, tá certo que o bacana é caçar Pokémon, mas você sair procurando, pensar na sua cidade, nos lugares legais dela, você tem um ganho didático, a exploração do espaço, você tem ir ao mundo. E a gente teve muitas experiências legais, e o roteiros turísticos é a mesma ideia para o Fundamental 2, e o médio pode participar, que é você realmente fazer um roteiro de viagem para um turista que chega à sua cidade. O que tem de legal nisso, os anos já nos mostraram, com projetos semelhantes a esses, é que você acaba tendo uma educação do olhar. Jovens que normalmente andam pela cidade com o olho fixo na telinha, ou pensando só em chegar no shopping, de repente passeiam pensando em como uma pessoa de fora poderia. Então, a ideia é que você tem uma casa que é um patrimônio, você tem um jardim, um parque abandonado, você acaba tentando, não vai dar certo, mas você oferece uma grande oportunidade de, ao envolver seus estudantes num projeto que tem etapas, é feito com um acabamento para mostrar para os outros
colocá-los olhando a cidade, pensando a sua cidade, escolhendo lugares da sua cidade que são importantes e explicando isso para os outros. Quer dizer, se você envolve uma turma sua num projeto desses, o ganho pedagógico você não tem nem como avaliar, porque isso vai ficar para sempre. E esse ano ainda que a gente sugere que esses turistas que venham à sua cidade, e você sugira roteiros para turistas que venham fazer o turismo de bicicleta ou cadeirantes, né? Então é um olhar bem especial aí para a mobilidade urbana, né? Você trabalha com essa questão do novo modal, quer dizer, a gente sabe que a coisa andar a pé e andar de bicicleta é uma coisa que economiza bilhões para o sistema de saúde de qualquer país. Então, você já tem uma sociedade, uma civilização da bicicleta, mas infelizmente o nosso planejamento urbano no Brasil ainda é asfalto para carro. Eu até me permito, estive vendo um documentário sobre o Jaime Lerner, que é um grande urbanista, e ele fala nesse documentário, ele é uma pessoa calma, não tem nem posicionamento ideológico hoje. Ele diz, quem planeja a cidade para asfalto deveria ser abatido a chineladas. Eu acho que todas as cidades desse país precisam entender. Isso é um professor de geografia falando que não se pode mais pensar a cidade para o asfalto e para o carro. Cidade é transporte coletivo, bicicleta e gente andando a pé, muito mais. Essa vai ser uma cidade que vai ter uma boa economia, que vai gerar emprego, calçadas vivas. Então, isso já é um objetivo de um professor de geografia, mas acho que as opções desse eixo muitas vezes acabam sendo aproveitadas pelos professores mais da área da história, da geografia, e é muito importante você percorrer a sua cidade, olhar a sua cidade e tentar desenvolver, construir mesmo. Então, acho que é uma excelente escolha de fazer os passeios de bicicleta ou para o cadeirante, que entra a questão toda da inclusão, que também é muito importante numa sociedade tão historicamente acostumada a excluir. Então, você pensar a cidade sob o olhar, não de quem vai de carro para a escola e volta, que muitas vezes é o nosso público. E isso encaixa, né, que a Unesco instituiu 2017 como Ano Internacional do Turismo Sustentável. Né? Então já é um olhar, como você falou, essa geração de empregos, né? Tem toda uma... Isso é um potencial enorme desse país, né? As pessoas vêm aos montes para Chapada dos Veadeiros, para lugares, mas o turismo sustentável pode ser feito, né? As nossas cidades têm áreas verdes aos montes ainda, muito perto das cidades você tem lugares incríveis, cachoeiras, então é um país com natureza exuberante, entender que isso pode ser explorado sem ser destruído, né? Essa busca do novo paradigma, do novo modelo que está emergindo, é muito importante que isso seja abordado pela escola. E acho que muitas das propostas permitem contemplar aspectos disso aí. Uma das atividades que a gente propõe dentro desse tema é uma mostra virtual sobre o grafite, né? Então, que é uma arte que é muito diferente da pichação, né? Então, por que explicar e por que envolver os alunos aí no grafite, seja no muro da escola, seja no muro de um terreno baldio? Porque é uma forma de expressão que está muito próxima deles, né? Os grafiteiros é uma população jovem e que expressa uma verdade que é um meio coletiva, e eu acho que quanto mais viva a cidade, mais os seus muros estão grafitados. Então você tem mesmo, tentar transformar o pichador num grafiteiro significa que ele acabou sendo, né? E o grafiteiro é uma forma de expressão original que está gerando artistas de verdade, né? Artistas de renome, e que é uma... Então tem tanta coisa no estudo do grafite, você pode pendurar toda a geografia urbana no grafite, né? Por que lá? Por que, né, que lugar é aquele? Quem será que fez aquilo? Qual a motivação? Essa ideia de ocupar espaços, né, voluntariamente tem um custo, né, tem uma técnica, tem 1000 técnicas diferentes de fazer grafites, você tem que pegar às vezes escada. Começou no carvão, né? É muito impressionante. A gente tem visto cada vez mais as cidades brasileiras com a criatividade brasileira, então acho que a motivação de fotografar o grafite, de educar o olhar de novo para ver aspectos da cidade que às vezes você passa reto. É muito interessante. Imagina, essa mostra me fascina ver a galeria de resultados, porque acho que nós vamos ter centenas de imagens enviadas por estudantes que vão percorrer a cidade com seus celulares e vão estar fotografando arte nas ruas. E fazendo as suas artes. E a coisa aí também, a recriação, pois é, na verdade, a releitura do grafite, então aí a coisa se torna ainda mais sensacional. Você escolheu uma obra que você gosta e você relê-la. Então, a gente já fez isso com arquitetos, como Niemeyer, já fez isso com música popular, mas com arte popular, o mestre Vitalino, há muitos anos atrás, eu lembro, mas a ideia de você se inspirar na arte de rua, para criar algo na escola, para produzir, pensar, registrar, selecionar, escolher a melhor imagem e mandar para uma galeria nacional de resultados virtual,
Eu imagino a motivação que isso pode dar para uma professora de artes ou um professor de geografia, de línguas, qualquer área. Acho que o interessante é mesmo, é tão bacana isso que eu veria vários professores de uma escola se unindo para envolver uma ou mais turmas num projeto como esse. Acho que é uma proposta super interessante. E aí, para fechar, nada melhor do que você já está levando à rua, está mostrando, está fazendo uma análise do meio ambiente e tal, nada melhor como um concurso insustentável, né? Que é onde os alunos vão registrar situações onde tem coisas que eles veem, como a separação do lixo, por exemplo, como alguém lavando uma calçada mais com o balde d'água e não cometendo desperdício, como quando as situações inversas, de total desperdício ou de coisas que estão prejudicando totalmente o meio ambiente, né? Então dá para casar tudo isso, né? Sim, na verdade o concurso é aquela ideia, né? Tá lá com o seu celular ou a sua máquina, mas hoje em dia todo mundo usa o celular para tirar foto e você, na sua cidade, você vai também tentar despertar a atenção, né? É uma coisa de orientar a atenção do estudante para ele olhar, ao olhar a sua cidade, procurar instâncias. Nós temos, acho que, páginas no Facebook de pessoas que passam o dia fotografando coisas como o fio pendurado, o bueiro entupido, o restaurante que joga o chorume, o desperdício, o esgoto a céu aberto. Veja, isso é uma pauta negativa, mas é muito importante você ter os que resmungam, né? Então você tem isso, quando você tem movimentos ativistas na cidade, você tem as pessoas que resmungam e você tem os que constroem. Então quando você vê um condomínio que, de repente, o teu prédio está separando lixo, está reciclando, tem um minhocário, está cada vez mais comum as pessoas terem minhocários em jardins, em condomínios. Registrar isso e registrar um rio regenerado. A gente sabe que tem cidades brasileiras que estão desenterrando rios. As cidades foram feitas em cima de muitos rios. Os rios a gente já fez um projeto há muitos anos atrás sobre isso, inclusive. E tem vários lugares que os rios estão rebrotando por intervenção da prefeitura, muitas vezes pessoas. Então, as possibilidades de você achar algo belo na sua cidade estão aumentando, porque o Brasil vive um momento nas suas cidades que as pessoas estão querendo melhorar a vida. Então, você tem muitas iniciativas legais. Então, com esse vídeo, nossa ideia era dar algumas dicas para vocês de como explorar as atividades desse eixo cidadania e sustentabilidade. Esperamos que aproveitem bastante. Lembrando que temos alguns roteiros como sugestão de que forma vocês podem aproveitar cada uma das propostas ao longo do ano, de forma a não sobrecarregar nem professor e nem aluno, e a despertar cada vez mais esse olhar aí nos nossos estudantes em favor de um meio ambiente mais justo, mais seguro, mais tranquilo e bom para todo mundo. Então, esperamos vocês nas nossas atividades e contem sempre conosco. Um bom ano!